Prezados amigos e amigas, boa tarde para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos inspire os corações, que possamos permanecer nesta mesma sintonia que aqui ao longo do dia foi construída, para que assim nos apresentemos diante do alto também, receptivos às inspirações que nos serão trazidas. Dada a sua formação em algumas das principais escolas rabínicas e filosóficas do seu tempo, Saulo de Tarso, convertido em Paulo de Tarso, depositava muitas esperanças naquela que era considerada a capital intelectual do mundo de então, e ainda ao longo dos séculos. Atenas era uma expectativa que há muito Paulo guardava em seu coração. Mesmo depois da sua conversão, a oportunidade de levar a mensagem do Cristo àquele solo fecundo da mais alta cultura, das mais profundas reflexões do pensamento humano, era algo que ele acariciava com zelo, na expectativa de que dessa fusão, que de fato muitas luzes traria à humanidade mais tarde, a fusão entre o cristianismo e a filosofia grega, desde então pudessem surgir frutos muito dadivosos, naquele período, naquele processo inicial da difusão da mensagem da Boa Nova. E é assim, portanto, que ele adentra aquela cidade, para que ali, segundo nos registra a história, pelo livro de Atos dos Apóstolos, mas especialmente pelo livro Paulo e Estevão, pudéssemos contemplar esse que foi um dos mais marcantes encontros entre essas duas correntes do pensamento humano, entre essas duas grandes contribuições para a humanidade. Como nós sabemos, as expectativas do apóstolo, em verdade, se mostraram frustradas. Por mais que se esmerasse ele em fazer as conexões por meio da argumentação, por meio do trabalho da palavra, por meio do cuidado na apresentação dos conteúdos, por mais se esmerasse ele para encontrar ali um terreno onde essas sementes, em caindo, pudessem germinar, pudessem despertar o interesse pelo entendimento daquela nova mensagem que chegava ao mundo, com um caráter assim tão singular, tão inovador, a feição do amor, aquela mensagem de renúncia. Por mais que tenha se esforçado, Paulo não conseguiu obter ali um terreno um pouco mais aberto, um pouco mais propício à recepção daquelas sementes. A tal ponto que, após a sua experiência no Areópago, chega a chorar, comovido internamente, tocado, porque sentia que talvez tivesse falhado com Jesus na expressão da sua sublime doutrina. Enquanto houvera tratado de assuntos mais afeitos à filosofia, àquelas indagações tão comuns em Atenas, ele até havia sido ouvido. No entanto, quando começa a adentrar em questões mais profundas, como a ressurreição, como a grandeza daquele novo mestre em relação aos outros mestres já reconhecidos na história, eis que é presenteado com o sarcasmo, com a ironia, com a indiferença. Com o coração dolorido, pelo senso de falha, talvez, a expectativa que se mostrou frustrada, é colhido então pela misericórdia do Cristo, que lhe envia um coração muito querido, Timóteo, para que este coração levasse então a uma daquelas comunidades que ali ele haveria de ajudar a consolidar, que lhe seria muito cara ao coração. A uma cidade que em si já era muito especial ao seu coração, porque dali, Corinto, um dia haviam partido para transformar a sua vida e a de todos nós, dois irmãos, Abigail e Gesiel, como bem sabemos. Em Corinto, ele haveria de rever dois corações também muito diletos ao seu, aqueles que foram talvez as primeiras testemunhas mais profundas do seu processo de conversão. Áquila e Prisca lá estavam na cidade de Corinto.
E unido agora a esses corações tão amados, ele como que vai diluindo aquela mágoa, ele como que vai diluindo aquela experiência dolorosa nas águas lustrais do amor. Não era fortuita essa condução de Jesus a Corinto. Essa condução de Jesus para que Paulo pudesse viver após a frustração nos domínios da intelectualidade, que por vezes se faz fria quando apartada do sentimento, orgulhosa, pretensiosa quando distanciada da humildade. O fato de Jesus o ter levado ali a Corinto para uma experiência profunda do coração gera em si mesmo uma mensagem, como que uma indicação do Cristo a respeito dos caminhos efetivos para que o Evangelho possa adentrar os corações, para que logremos alcançar a verdadeira interpretação do Evangelho e, por conseguinte, da lei divina. Jesus transmitia a Paulo uma mensagem sobre a via principal, mais fecunda, a ser buscada por aqueles que se propõem a segui-lo. Algo que mais tarde ele haveria de compreender no transcurso dos anos em tarefa, muitos e muitos anos, deixando legado para nós o registro, na primeira carta aos Coríntios, daquele que é o dom mais excelente de todos, daquele que é o ápice a que a criatura pode se projetar quando verdadeiramente seguindo pelos passos de Jesus. É assim que vamos ver o seu conhecido e sublime capítulo de número 13 da primeira epístola aos Coríntios, quando dentre todos os dons, inclusive o da fé, o da ciência ou da sabedoria, Paulo haveria de elencar o da caridade, o do amor, como a consumação, ao que ele também registraria ali de Corinto, na carta enviada aos romanos pela mensageira Febe, a caridade como a plenitude da lei. Mas isso foi algo que, com o tempo, ele foi de compreender. A experiência em Atenas foi um primeiro marco para que ele, oriundo desses círculos, onde as discussões, os debates, a cultura, que, claro, tem o seu valor fundamental para o nosso aprendizado, eram elevados à mais alta expressão da criatura humana, para que ele pudesse renovar um pouco esse seu entendimento a respeito do papel do intelecto, foi preciso todo um trabalho da parte do Cristo, toda uma jornada, várias lutas, muitas dores, para que ele pudesse então consolidar esse entendimento que traduz de maneira tão bela nessa epístola enviada à comunidade de Corinto, que tanto havia falado ao seu coração. Depois da frustração, a experiência profunda do sentimento, que não só haveria de consolá-lo, mas marcá-lo, abrindo campo para essa nova compreensão. Mas um momento em específico, para nós registrado no livro Paulo Estevão, creio que consolida esse entendimento. Algo que se daria muitos anos depois dessa passagem de Paulo por Atenas. Ele, em Corinto, já almejando alcançar a cidade de Roma, a capital imperial, projeto esse que ele vinha cultivando há muito tempo, mas que ainda não conseguia implementar, já estava tudo pronto, tudo preparado. Ele já havia enviado a sua carta por meio de Febe, a epístola aos Romanos, aquela que ficou sendo uma das suas principais epístolas em termos de conteúdo, de profundidade. Tudo estava pronto, as malas estavam feitas, quando é visitado então por um mensageiro, por um emissário que vinha da Jerusalém distante. Enviado ele por Tiago menor, filho de Alfeu, aquele que havia ficado na cidade de Jerusalém como responsável pela casa do caminho, que ainda perdurava em meio a tantas lutas e a tantas dificuldades. Tiago pedia auxílio. E foi com uma certa resistência que Paulo recebe essa solicitação. Como sabemos, desde aquela primeira convenção, desde aquela primeira reunião entre os cristãos de várias partes, conhecido como o primeiro concílio de Jerusalém, convocado por Simão Pedro, justamente para que pudessem debater aquelas questões que levantavam tantas divergências no seio do cristianismo entre judaizantes e gentios. Questões essas
que eram representadas como que em polos opostos por Paulo de Tarso, do lado dos gentios, e por Tiago Menor, do lado dos ditos ou chamados judaizantes. Desde aquele primeiro concílio, que felizmente, graças à parcimônia, ao equilíbrio, à sensibilidade de Pedro, havia terminado com bons alvitres, com boas resoluções, mas desde aquele momento, Paulo guardava uma certa dificuldade, resistência em relação à figura de Tiago. O Senhor, no entanto, como sabemos, não dorme em serviço, e esperou o tempo propício para que, pelas teias do destino, da necessidade, do serviço à causa, pudesse novamente reaproximar aqueles corações, para que pudessem se enxergar de uma maneira distinta. Mas Paulo recebe a solicitação com essa resistência. Era, no entanto, já a essa altura, mais ou menos 20 anos de trabalho, talvez, alguém mais trabalhado pelo tempo, pela experiência. E se uma virtude ele possuía, era essa virtude da fidelidade ao Cristo. Sempre, acima de qualquer desejo seu, estariam os desígnios do Mestre. E por isso mesmo ele então pede um tempo, para que não respondesse por si, para que respondesse amparado por Jesus, inspirado pela sua luz. Busca a solidão para conversar então com o Mestre, no diálogo de si para consigo, no íntimo do coração. Abre uma página, ou melhor, abre um trecho do pergaminho que possuía e vê então aquela conhecida frase: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Alma resoluta, não havia nem o que questionar. Por mais talvez o seu desejo ainda oscilasse, a fidelidade, a fé, aquela sobre a qual ele tanto havia falado em suas cartas: o justo viverá pela fé, isto é, o justo será fiel. Ele então decide: se eu ansiava ir a Roma, mas o Senhor tem outros planos para mim, que se cumpram, portanto, os planos do Senhor. Volta ao mensageiro e diz: amanhã nós partimos para Jerusalém. Vamos em auxílio a Tiago na casa do caminho. E assim se dá. É feita a jornada. Chegando lá no porto, Paulo já é advertido do que aconteceria quando em Jerusalém chegasse. O profeta Agabo faz ali uma espécie de parábola, uma encenação simbólica, tomando o cinto de Paulo, indicando o que seria o destino do dono do cinto quando chegasse à cidade santa, e assim de fato se deu. Mas o que mais nos interessa não é tanto a prisão dele, o que o trouxe ali de volta, né, o que era exatamente o pedido de Tiago. O que mais nos interessa aqui é um breve diálogo entre esses dois, feito muitos anos depois daquelas primeiras experiências ou daqueles primeiros contatos lá no Concílio de Jerusalém. Tiago descreve um pouco o que eram as suas lutas, o que haviam sido ou o que seguiam sendo os seus ideais. Fala sobre as tantas dificuldades pelas quais vinha passando ou havia passado ao lado de Pedro na condução da casa do caminho. Se não me falha a memória, Pedro já não estava mais ali, estava em outra região neste momento, nessa altura. Só permanecia Tiago e a casa do caminho só estava de pé, justamente por conta da relação um pouco mais amena que ele tinha com as forças do Sinédrio na cidade. Então ele vai descrevendo todas aquelas lutas, mas mais do que isso, ele vai expondo o coração. Ali eles não estavam agora num concílio a debater questões filosóficas ou teológicas sobre o futuro do cristianismo. Ali eles estavam trocando confidências, externando a água mais pura do vaso do coração. E Paulo então é tocado e nota que no seu coração como que foi se formando um novo sentimento em relação a Tiago. E não só em relação a ele, mas também a todos os chamados apóstolos galileus. Diz Emmanuel no seu registro, que está no capítulo 8 da segunda parte do livro Paulo e Estevão. Paulo agora passava a admirar
aqueles apóstolos galileus. Sentia que uma reverência como que tomava o seu coração em relação àquelas figuras. Conclui de si para consigo que os galileus eram muito mais sábios do que qualquer dos rabinos mais cultos em Jerusalém. Ele que havia chegado ao mundo religioso por meio das escolas mais reconhecidas. Ele que havia contado na mocidade com a inspiração de um Gamaliel. Passava a admirar agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca, mas que obtinham inesquecíveis vitórias intelectuais em Jerusalém, somente porque sabiam calar quando oportuno. E porque, aliada à experiência da vida, demonstravam uma imensa, uma enorme expressão de bondade e renúncia. Então é como que uma descoberta para Paulo. É como que uma consolidação daquilo que ele havia vivido em Atenas e na sequência em Corinto, mas que talvez até então não estava tão claro ao seu coração no que tange o Evangelho. Ali ele pôde, enfim, ver esse trabalho do Cristo dentro dele como que concluído. Paulo, veja o que é a verdadeira sabedoria. Veja qual a via, Paulo, que nos conduz de fato ao entendimento da lei, à interpretação da minha mensagem. Porque você frequentou os mais altos círculos intelectuais deste mundo. Lá em Tarso, as escolas filosóficas de Alexandria e de Atenas, que ali marcaram presença. A juventude quase toda, sob a inspiração, ou como diz o texto, educada aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos, reconhecidos ainda hoje pela tradição judaica. No entanto, todo esse cabedal intelectual e cultural que você pôde ver, traduz-se às vezes em tamanha indiferença, numa postura tão refratária à mensagem do Evangelho. Ao passo que tais galileus, desprezados em geral pelo mundo intelectual do seu tempo, de muitos ou de tempos posteriores, ali demonstravam uma sabedoria aurida nessa vida prática, da vivência, das lutas. Mais sábios que os mais cultos dos rabinos ali de Jerusalém, porque conseguiam imensas vitórias intelectuais por saberem calar quando oportuno, como um dia havia feito Pedro, não por acaso designado por Jesus para ser a pedra de referência do cristianismo que nascia e se consolidava no mundo. Não vai o Senhor buscar nos currículos de Atenas, não vai o Senhor buscar entre os mais destacados e ilustres do Sinédrio aquele que facearia essa difícil tarefa. Busca o coração sincero, devotado, humilde, embora iletrado de Pedro, porque sabia que ali estavam as qualidades, ou pelo menos a predisposição para seguir por essa que havia mais fecunda e mais eficiente para o entendimento da essência do Evangelho. Talvez Paulo ali tenha se lembrado daquele dia lá em Antioquia, quando esse Pedro, que aqui referimos, diante daqueles embates entre Paulo e os emissários de Tiago, que estavam em Antioquia, entre judaizantes e gentios, Pedro foi premido por certas posturas que havia adotado, foi premido por Paulo a se retratar ou a reconsiderar certas atitudes. E aí se estabelece naquela igreja, uma igreja portentosa, uma igreja que era muito fecunda, se estabelece ali um burburinho, as divisões, o ambiente fica nebuloso, todo mundo aguardando a postura de Pedro, que poderia definir o futuro, como de fato o fez, da mensagem cristã. E Pedro em silêncio,
conversando com Jesus, lembrando-se das suas palavras, dos seus exemplos. Levanta então, reconhece os erros e as fragilidades, silencia sobre todas aquelas questões que poderiam alimentar ainda mais a polêmica. E em silenciando, em renunciando, em esquecendo-se de si para pensar na causa, consegue equilibrar os ânimos e garantir a continuidade do cristianismo, como Emmanuel faz questão de narrar para nós. Então ali, nesse diálogo com Tiago, talvez Paulo tenha ajuntado todas essas experiências que teve ao longo de tantos anos, que o Senhor lhe foi proporcionando, para que ele pudesse, de uma vez por todas, entender que sim, o conhecimento, o entendimento, a interpretação são recursos primordiais, essenciais em nossa jornada pelas sendas do Evangelho, mas que precisa esse estudo, esse entendimento estar acompanhado por uma chave que nos abre a verdadeira interpretação do que seja a essência da mensagem de Jesus. Então ali ele nota que no seu coração brotava, surgia agora essa admiração por aqueles galileus, agora vistos em mais alta conta, em mais alta posição, não segundo os padrões de ilusão do mundo, mas segundo os valores efetivamente espirituais, em mais alta posição do que aqueles que no mundo ostentavam as mais altas posições no âmbito da intelectualidade. E então a frase, que é como que uma síntese daquelas pérolas que a gente produz, às vezes, depois de tantas experiências, de tantos anos, de tantas lutas, surge ao final uma pérola, que passa a ser arquivada no escrínio do Espírito, como parte do nosso tesouro de sabedoria, como aquisição agora eterna, imperecível da alma, que conseguiu sintetizar uma série de experiências, de elucubrações, vivências, naquela pérola de sabedoria, muitas das vezes traduzida numa simples frase. Como Jesus as compartilhou tantas conosco. O que é cada frase do Evangelho, senão a síntese de bilhões de anos de evolução de uma alma, agora já em plena harmonia e integração com a lei divina. Paulo lhe produz uma pérola. Compreende ele, e Emmanuel registra para nós, que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. A vida exige mais compreensão do que conhecimento. Porque aí está a chave para entendermos, por exemplo, o que foi a experiência vivida por ele em Atenas, onde não faltava conhecimento, mas faltava compreensão. Porque a compreensão é uma filha legítima do amor. E o amor é a grande chave. A caridade, a expressar sentimento, é a grande chave para que desse entendimento mais superficial, no âmbito meramente cognitivo da lei divina, do Evangelho, passemos verdadeiramente à sua compreensão. Isso me faz recordar, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Quando tratando da lei natural, do conhecimento da lei natural, a questão de número 619, Kardec faz uma pergunta interessante aos benfeitores. Indaga ele: facultou Deus a todos o conhecimento da sua lei? Isto é, Deus deu recursos aos seus filhos, ou quais são esses recursos que Deus deu aos seus filhos para o conhecimento da lei? E os Espíritos respondem de maneira ainda mais interessante. Dizem eles: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Exatamente a conclusão a que Paulo chegou. Que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Porque o esforço cognitivo, ele está acessível a todos que se esmeram em estudar, em ler, em refletir sobre aquilo. Agora, conectar isso à vida, pede-se aí uma sensibilidade que não é meramente cognitiva. Alcançar o âmago da lição, conectando-a
às experiências que vivemos a cada dia, à nossa trajetória até aqui, ao caminho que se nos abre ou que se nos apresenta, ao horizonte mental, tudo isso pede um certo tato, uma certa sensibilidade que não é, de modo algum, meramente cognitiva. Por isso, o aparente paradoxo, ou aquilo que poderia parecer uma insensatez, agora se nos torna mais compreensível. Porque alguém desprovido de todas essas letras, de toda essa cultura, consegue ir mais no âmago do entendimento da lei do que essas pessoas assim tão bem aquinhoadas ou dotadas. Porque nesse alguém existe essa sensibilidade. Porque esse alguém penetra num caminho interpretativo, num caminho de compreensão que não é meramente cognitivo. Não que desprezemos a importância da razão e da cognição, da reflexão. A doutrina espírita fartamente nos ensinará também a respeito da importância disso tudo. Agora é preciso, não reduzamos a nossa experiência para com o Evangelho, sobretudo, para com a lei divina, ao mero empreendimento do estudo ou dos raciocínios tão humanos que ainda nos caracterizam. Almas como essa, por outras vias, muito mais intuitivas do que propriamente cognitivas, conseguem se inteirar do que verdadeiramente está dito numa fala de Jesus. Ou do que realmente será aplicar essa dimensão da lei divina na minha vida, aqui e agora, diante desta pessoa ou desta situação. Porque verdadeiramente, pelas vias do coração, pelo sentimento e a sensibilidade que ele nos proporciona, vamos encontrando outras vias ou outras chaves de entendimento e interpretação da lei divina. É o que Saulo, convertido em Paulo de Tarso, ali, depois de tantos anos de jornada, poderia ou podia compreender. E é também o que Leon Denis vai nos dizer, quando, no capítulo Caridade do seu livro Depois da Morte, já na parte final, ele nos diz: a perfeição do homem resume-se a duas palavras: caridade e verdade. A caridade, poderíamos colocar aqui, no entanto, né, porque ele diz caridade e verdade, mas agora ele fala da caridade. A caridade é a virtude por excelência. Como Kardec e os Espíritos também haveriam de nos dizer, como está tão claro no Evangelho de Jesus, não só nas palavras do Mestre, como também nas do próprio apóstolo, que felizmente deixou nos seus textos essas conclusões que ele pôde ir construindo, estabelecendo ao longo dos anos de jornada e experiência. Diria ele em Romanos 13:10, a caridade é a plenitude da lei. Ou em 1 Coríntios 13, quando diz que de todas as virtudes, a caridade é a mais excelente, e sem ela, em verdade, ainda não possuiríamos nada de efetivo, porque é a caridade que dá alma, ou melhor, até o direcionamento a tudo mais que venhamos a fazer, a utilização adequada de todas as nossas outras potências. Porque na sua ausência, por exemplo, até as ditas virtudes podem se perder, como houver ocorrido com ele. A sua fé, tão firme, tão sólida, na ausência da caridade, chegou a conceber que perseguir e torturar em nome de Deus era servi-lo. Por isso, aquele hino tão sublime, em que Paulo a exalta acima de todos os dons, em resposta, em verdade, aos problemas que surgiam na comunidade de Corinto, entre aqueles que diziam ter um dom melhor que o outro, uma faculdade mais expressiva que a do outro, Paulo então lhes diz: querem saber qual o mais excelente dos dons? Pois eis, aqui está a caridade. Então é o que Leon Denis nos diz: a caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é divina. Em se acendendo, portanto, numa alma essa luz, estabelece-se um contato mais direto com o que é divino. Por isso, uma maior sensibilidade, uma maior capacidade de apreensão do que é divino. Não pelas vias meramente intelectivas ou cognitivas.
irradia sobre os mundos, reanima as almas como um olhar, como um sorriso do Eterno. É a caridade, nas palavras de Denis, portanto, um sorriso de Deus. E, em verdade, é a sensação que todos temos diante daquelas almas em que verdadeiramente essa virtude se expressa. Passam pelo mundo como um sorriso perene. Mesmo nos dias mais tormentosos, de luto ou de dor, por onde passam as almas caridosas, o sorriso quase que é uma sugestão, quase uma convocação, porque são almas que sorriem, porque são almas que expressam o sorriso de Deus. Que, para além de todas as nuvens humanas, de todas as sombras ainda produzidas por nós, segue imperturbável em seu imensurável amor, a nutrir-nos todos na senda de ascensão. Sabendo que essas experiências todas passarão, as mais dolorosas inclusive, mas que o que nos espera é sublimidade, é bênção, é glória, é comunhão. Por isso, as almas em que a caridade se expressa, profunda, viva, vigorosa, são almas sempre a sorrir. Ainda que não lhes vejamos a face, ainda que não expressem uma palavra sequer, como que nos induzem por essa própria sensibilidade que irradia. Paulo mesmo também diria que a caridade não é uma palavra que se diz, é um poder que irradia. Essas almas têm essa capacidade de nos aproximar um pouco mais da divindade, do entendimento que seja a lei sentida, vivida, aplicada. Ela, a caridade, se avantaja a tudo, ao sábio como ao próprio gênio, porque nestes ainda há alguma coisa do orgulho, e às vezes são contestados ou mesmo desprezados. Como Paulo pôde compreender, Denis aqui também faz questão de colocar a caridade acima mesmo da sabedoria, da genialidade, que muitas das vezes ainda pode caminhar para e passo com o egoísmo, com a vaidade, com as ilusões, mas onde se acende a luz da caridade, já se tem mais clareza quanto ao caminho a seguir. A caridade, porém, sempre doce e benevolente, reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais perversos, inundando-os com amor. Então, reparando nesse capítulo, ou melhor, nesse parágrafo de Leon Denis, eu pensava melhor nessa relação entre a caridade e a lei moral, entre nós e o outro, percebendo que são duas as principais contribuições da caridade para cada um de nós. O primeiro aspecto, sobre o qual aqui já temos falado tanto, é que a caridade, por essa sensibilidade mesmo que nos traz, faculta-nos talvez, ou seja, um ensaio inicial daquela outra faculdade que nos dizem os Espíritos, ainda nos falta para podermos interpretar a Deus, para podermos dar a sua natureza íntima. Dizem-nos os Espíritos, nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, falta-lhes ainda uma certa faculdade. E ficamos a pensar, por que Jesus, de todos os mestres, o maior deles, nunca se perdeu em aspectos assim meramente filosóficos sobre a natureza divina? Quem como ele poderia falar de Deus do ponto de vista argumentativo, filosófico, como o fizeram Santo Agostinho mais tarde, Tomás de Aquino, entre outras tantas figuras destacadas, sem desmerecer esse esforço humano por conhecer, por desbravar? Mas quem como ele poderia tê-lo feito? No entanto, só vemos Jesus a falar de um Deus que ama, de um Pai, de misericórdia. Não há aí uma pista. Não está Jesus a nos dizer, eis a melhor maneira de fato acessar o que é a natureza divina, o que é a sua lei, o que os galileus descobriram antes dos atenienses ou dos rabinos de Jerusalém. Ama, serve,
renuncia, perdoa. E então essa sensibilidade te apresentará uma outra via interpretativa da lei. Nos trará aquilo que mais tarde Kardec denominaria como sendo uma maturidade do senso moral. Porque ao tratar no capítulo 17 dos verdadeiros espíritas ou dos bons espíritas, Kardec fará essa indagação. O que garante o verdadeiro aproveitamento, o entendimento da doutrina espírita? Será o número de livros lidos? O tanto de atividades das quais participamos? Quantos anos temos de doutrina? E Kardec, ele próprio, refutará essas visões, dizendo: temos visto indivíduos mal saídos da juventude que terão um melhor entendimento da doutrina espírita em seu âmago, em sua essência, do que os mais cultos que temos visto. Como temos visto indivíduos iletrados que terão chegado à essência da doutrina e à sua aplicabilidade de maneira mais profunda do que os mais estudados. Por quê, dirá Kardec? Justamente por conta dessa maturidade do senso moral, que é, em essência, fruto daquilo que sensibiliza o nosso coração, daquilo que torna as cordas da harpa do coração, da harpa divina do coração, mais sensíveis ao sopro, à brisa de Deus. Como diria Tagore, Deus em verdade não se revela no mundo por meio de trovões ribombantes no firmamento, mas muito mais pela brisa suave. Agora, para tirar som dessa brisa suave, é preciso a harpa esteja com as cordas bem sensíveis. E o que faz isso conosco, o que remove a casca dura e grossa, o que faz com que as engrenagens do sentir, outrora emperradas, entravadas, voltem a girar harmoniosamente, é justamente o óleo divino do amor. É isso, portanto, que Kardec percebeu. É isso o que Paulo sintetizou naquela frase de si para consigo: a vida exige mais compreensão, filha dileta do amor, do que conhecimento, filho do estudo. Não que este seja desprezível, mas que aquela esteja mais presente. E Kardec foi tão inspirado nesse sentido que fez questão, juntamente com os espíritos, de deixar isso bem definido para nós na doutrina espírita. Uma das mais conhecidas frases, um dos lemas mesmo do espiritismo é, sem dúvidas, fé inabalável, somente o é, aquela que pode encarar ou facear a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Importantíssima frase. No entanto, no coração do Evangelho segundo o Espiritismo, bem ao meio, temos lá, fora da caridade, não há salvação. Para que não incorramos nós num dos perigos da fé raciocinada mal entendida, que tem sido para muitos de nós hoje espíritas uma das principais pedras de tropeço. A mesma em que tropeçaram os fariseus de outrora, talvez nós mesmos. A mesma em que muitos séculos, na qual em muitos séculos temos tropeçado. Em querer trilhar essa senda do entendimento da lei divina meramente pelas vias do estudo, da cognição, do raciocínio. Kardec, então, coloca juntamente com a espiritualidade dois lemas para o espiritismo: fora da caridade não há salvação, para que então a fé, de fato, seja inabalável, servindo-se da razão em todo o seu potencial. Porque, como nos dirá Emmanuel, uma importante mensagem intitulada Razão e Sentimento, muito se fala em nosso movimento de uma fé raciocinada, mas pouco se fala de uma razão iluminada. E o que ilumina a razão? A razão, de fato, quando está ela ensombrada pelo orgulho. A razão, de fato, raciocínio, de fato, quando as paixões nos governam. Vide os debates políticos do mundo. Onde opera a razão ali? Não há possibilidade que se opere a razão, porque a razão está enviesada, está contaminada, falta humildade, falta fraternidade,
falta compreensão. Na ausência daquilo que ilumina a razão, não há raciocínio de fato, segundo espera Jesus. Segundo espera Deus de nós. Por isso, primeiro, sensibilizemos o coração. Caminhemos por essa via, para que então a nossa razão se abra e se expanda ao verdadeiro raciocínio, para que haja maturidade do senso moral e para que não nos percamos nas cortinas de fumaça nas quais por tantos séculos temos nos perdido, fazendo do sábado mais importante que a criatura, como Jesus tantas vezes fez questão de destacar no seu evangelho, porque ele fazia questão de curar no sábado. Podia curar na sexta, na quinta, na segunda, mas ele curava no sábado. E quantos não são os registros no evangelho quando, diante de um necessitado, diante de um enfermo, diante de um aflito, Jesus se ergue perante os fariseus que já mentalmente o condenavam por tudo que ele fazia, pelo simples fato de estar ali, sentado com os pecadores, por exemplo. Ele se erguia e então perguntava: é lícito fazer o bem no sábado? O conhecimento da lei dizia uma coisa, mas e a compreensão da lei? O que ela diz? Não é isso que ele pergunta àquele homem que lhe indaga: o que fazer para dar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como é que você compreende a lei? Mais do que o que está escrito, como você interpreta? Então ele perguntava. E aí, silêncio sepulcral. Ninguém respondia. O conhecimento estava ali. Eles sabiam o que estava escrito ou o que os comentadores haviam escrito. Mas talvez já um primórdio de compreensão lhes fazia compreender ou entender que aquela não era a resposta mais adequada. E por isso preferiam o silêncio. E aí, diz o texto, várias vezes, e conduído da dureza do seu coração, Jesus chama o indivíduo ao centro, impõe-lhe as mãos e o cura. Olha o gesto. Traz o indivíduo ao centro. O que está no centro da nossa experiência com Deus, com o Evangelho, com a lei divina? Aqueles a quem vamos servir ou o livro, o papel, o texto? Porque se for o texto, muitos fariseus, ou a postura do farisaísmo, abrindo parênteses aqui, muitos fariseus também existiram que souberam de fato compreender a lei. Gamaliel é um exemplo destes. Mas se for o texto, o livro, seguiremos nós, doutos em doutrina, inconscientes no âmbito do amor. Traz o indivíduo ao centro. Coloca a criatura humana como objeto da sua interpretação da lei. Você só entende melhor a lei divina para melhor servi-la. Não é somente para ilustrar o seu cérebro. É para que você se torne o melhor servidor daquele que sofre, daquele que ignora, daquele que não conhece. Como Paulo também diria: eu me sinto, à luz do Evangelho, devedor. A gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E ao comentar essa fala de Paulo, Emmanuel então indaga: qual a natureza dessa dívida que Paulo sentia para com todos? É a dívida que aquele que ama passa a sentir para com aquele que não ama. É a dívida que aquele que sabe passa a ter para com aquele que ainda ignora. Isso é o cristianismo em sua essência. Isso é a compreensão da lei. Os que tinham conhecimento da lei, diante de uma tal pergunta de Jesus, sentiam-se constrangidos a ponto de não quererem responder. Porque no fundo sabiam que as suas respostas, lá no fundo sabiam, não eram as verdadeiras respostas. Lá no fundo já sabiam que no fundo a resposta era: misericórdia quero. É o que vemos também num diálogo registrado no livro Boa Nova, capítulo de número 14, a lição ali a Nicodemos. Então falavam sobre a reencarnação, sobre os processos de resgate ao longo da trajetória do ser. Em determinado momento, então, Tiago indaga Jesus como é que se dava, né, os processos de resgate dentro da lógica da lei divina e tal. E Jesus pergunta: como é que você interpreta, Tiago, o funcionamento da lei?
E ele então resgata o olho por olho, dente por dente. Né? Aquela justiça fria. A justiça que é a matemática assim, sem alma, sem luz. Que opera, como os espíritos nos dirão, a lei de Talião opera na faixa das consciências ainda muito endurecidas, porque é o que de que carecem, é o que podem compreender por ora. Mas a lógica divina, na sua totalidade, opera em níveis mais amplos. E Jesus então diz, responde também tu, Tiago. Também para você a lei se resume a isso? Tens raciocinado, mas não tens sentido a lei divina. Porque se sentindo estivesse, veria que essa é apenas uma faixa de operação da lei para aquelas almas ainda muito empedernidas. Mas que a essência, a culminância da lei é misericórdia, amor que cobre a multidão dos pecados. Como diz Emmanuel, a justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. Enquanto não há amor, a justiça mais rigorosa em suas sanções opera. Mas quanto mais o amor marca presença no coração, em um grupo de espíritos, mais a justiça vai recolhendo-se aos bastidores da vida, porque agora já a força diretora por excelência, a via sublime que há de nos conduzir a Deus, foi encontrada. Por isso o amor cobre a multidão dos pecados. Então esse é o primeiro aspecto do que Leon Denis está nos dizendo aqui. Amar, exercer a caridade, sensibilizando o coração, é abrir novas percepções da alma, em que o entendimento da lei recorrerá sim ao estudo e à cognição, mas terá agora uma via alternativa, o da intuição, que às vezes, sem palavras, nos diz muito mais do que um livro inteiro. Se alguém nos perguntasse, descreva isso que você entendeu, descreva essa compreensão que você teve de como agir nesse ou naquele momento em que você se sentiu inspirado. Muitas das vezes você não vai conseguir descrever aquilo em palavras, porque não é racional, não é cognitivo. Então, abre-se uma nova experiência para com a lei divina. Algo que Paulo também registrou nesse capítulo sobre a caridade, no capítulo 13 da 1 Coríntios, quando ele diz, porque agora vemos em espelho e enigma, mas então veremos face a face. Então, pelas vias do argumento, do raciocínio, da cognição, a gente vai comendo pelas beiradas, né? É ver em espelho e enigma. Vai entendendo um pouco aqui, você consegue ver um pouquinho mais ali, mas o amor nos permite ver, a caridade nos permite ver algo face a face. Quando Paulo, pela primeira vez, realmente amou a Tiago, compreendendo é que ele pôde fazer a leitura mais adequada da sua psique. A leitura psicológica mesmo. Emmanuel chega a dizer isso. Agora ele conseguiu ler de fato quem era aquela alma, a partir do momento que ele amou. Enquanto ele ficou só tentando raciocinar a respeito de Tiago, mas por que ele pensa assim? Mas por que é diferente? Mas ele não conseguiu. Na hora que ele amou o Tiago, ele falou, nossa, eu entendi. Eu entendi o porquê dele pensar assim. Eu entendi as lutas dele, eu entendi as dores dele, eu entendi o porquê do antagonismo aparente entre nós, que era aparente, era só aparência. No fundo, havia um mesmo anseio de servir, de ser útil a Jesus. Esse é o primeiro aspecto. Mas um outro também. O amor consegue coisas que conhecimento do mundo nenhum conseguirá. Da mesma forma que ele abre para o Espírito portas de entendimento, abre possibilidades de influência que conhecimento nenhum do mundo tem. Aqui eu me recordo daquele caso muito interessante que está narrado no livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulo 4, atendendo um caso grave de um processo obsessivo, mesmo capítulo que foi aqui citado sobre a casa mental. E aí, eles conseguem ali, né, juntar aquelas duas figuras, o obsidiado e o obsessor, que eram espíritos conhecidos de muito tempo, um processo obsessivo grave e tal.
E aí chega uma hora que o que estava encarnado, ele entra em desdobramento, e aí eles se encontram no mundo espiritual, começa, né, uma briga, uma troca de farpas entre ele e tal, e aí o benfeitor fica olhando, o calderário fica olhando, não faz nada. E o André Luiz falou assim, mas você não vai intervir, não vai fazer nada aqui? E aí o calderário fala, é que a partir daqui, André, é preciso um elemento que nós ainda não temos. Pelo menos não na expressão que é preciso. Porque até aqui a gente pode chegar com o conhecimento. Mas daqui para frente, André, só o amor. Se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Diz ele, André Luiz. Com o conhecimento, retificamos quanto possível os efeitos. Mas só o amor, ou só aquele que ama, consegue atingir as causas profundas. É por isso que, às vezes, o indivíduo tem contato com os mestres mais eminentes das mais diversas escolas e tradições espirituais, e ele vai lá para o interior, para o meio do nada, e conversa com uma alma, às vezes iletrada, mas que ama, e que chega na questão nevrálgica dele com muito mais força e potência que qualquer conhecimento do mundo. Porque essa sempre foi e sempre será a essência do Evangelho. Esse é o segredo do poder do Evangelho. Tivemos grandes filósofos cristãos, grandes teólogos, grandes pensadores, mas acima de tudo, tivemos grandes almas que souberam amar. E isso gravou a mensagem do Cristo de maneira indelével nos séculos e nos corações. Onde o conhecimento somente arranhou, o amor derrubou verdadeiras fortalezas. Os corações os mais empedernidos, que diante do conhecimento e da cultura ironizavam, eram sarcásticos, caíram de joelhos diante do amor. Não é outra a história de muitos de nós que aqui hoje estamos, que caminhamos pelos mais altos círculos da intelectualidade, do conhecimento do Evangelho, até que enfim topamos com alguém que verdadeiramente amou, derrubando-nos as muralhas de orgulho, de endurecimento e de insensatez. Porque só o amor atinge as causas profundas. E então que vem de esferas mais elevadas, Cipriana, e com a mera irradiação do seu coração e do seu sentimento em relação àquelas almas que ela tinha por verdadeiros filhos do coração. Um deles já cai de joelhos, arrependido das posturas e dos equívocos, o outro ainda foi um pouco mais renitente. Mas diante daquela força, como resistir? Como resistir à mais poderosa das forças do universo? Aquela que é uma própria reflexão do divino. Eis, portanto, o papel essencial da caridade, enquanto culminância da vivência cristã e do Evangelho. Até despertarmos para ela, poderemos ter estudado páginas e mais páginas a respeito de Jesus, dos seus seguidores, do cristianismo ou do espiritismo. Mas somente com o auxílio dela é que poderemos abrir novas vias de entendimento para nós próprios em nossa jornada, como também sermos mais efetivos junto às outras vidas que desejaremos ou que intentamos transformar, ajudar a despertar. Como se deu com Tadeu, aquele discípulo, apóstolo, que vivia sempre muito impressionado com o poder, a ascendência que Jesus tinha sobre os ditos demônios, como todos eles se submetiam àquela autoridade, àquela força. Então ele tem uma ideia, no seu entender, brilhante. Senhor, por que não reunimos todos eles aqui? E o Senhor não faz então uma desobsessão assim, coletiva e universal, por atacado? Jesus então lhe pergunta: Tadeu, qual o seu principal objetivo? Ah, Senhor, edificar o reino de Deus em mim. E por que o espera antes no outro que em você mesmo?
Lembra-te, Tadeu, nenhum contendor do mundo jamais se converteu apenas pela força de raciocínios ou argumentações humanas. Só o amor é capaz de trazer uma alma verdadeiramente à verdade. Porque o amor, Tadeu, ilumina, dispensando os longos discursos. Eis o poder da caridade no entender da lei e no expressá-la em nós. Para que, partindo de nós, ela seja um estímulo, um sugestionamento às outras almas, para que dela possam, da lei divina, possam se inteirar. Por isso, mais uma vez, Leon Denis, agora em outra obra sua, Cristianismo e Espiritismo, na conclusão, ele assim nos dirá: Jesus não é um instituidor de dogmas, um criador de símbolos. É o iniciador do mundo no culto do sentimento, na religião do amor. Louváveis, imprescindíveis as contribuições de Sócrates, de Platão, das grandes almas que por aqui têm passado, especialmente nesse âmbito da filosofia, da ciência, da cultura e do raciocínio. Mas no Cristo e em Cristo resplandece o culto do sentimento. Aquele que nos vincula de maneira inigualável ao próprio Criador em sua essência mais profunda. Outros assentaram a crença sobre a ideia da justiça. A justiça não basta. A justiça, digamos, empreendida apenas no âmbito do raciocínio, facilmente se converte nessa frieza onde falta misericórdia. Facilmente se converte lá na interpretação de Tiago enquanto a lei, ou acerca da lei, reduzindo-a ao olho por olho, dente por dente. Facilmente se converte na postura do fariseu, que considera o escrúpulo, que considera a forma de adoração mais importante do que o próprio objeto, do que a própria essência da adoração. Por isso Jesus também nos disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. De modo nenhum entendereis o que é lei divina, partindo dos pressupostos apenas de lei humana, em que poderá faltar a presença do amor e da misericórdia. A justiça não basta, são precisos o amor dos homens, a caridade, a paciência, a simplicidade e a mansidão. Por isso, mais adiante, ele continua: a religião de Jesus não é exclusivista. Une a todas as almas crentes num vínculo comum. Prende todos os seres que pensam, sentem, amam e sofrem no mesmo amplexo e uma só comunhão de amor. É a forma simples e sublime que vai direta ao coração, comove e engrandece o homem, franqueia-lhe as infinitas sendas do ideal. Eis, portanto, o porquê em O Espiritismo, dentre todas as virtudes, dentre todas as qualidades, quiseram Allan Kardec, amparado certamente pelos benfeitores espirituais, consolidar a caridade como esse ápice daquilo que nos cabe buscar, para que então o nosso entendimento da lei divina como um todo possa ser desenvolvido, possa florescer, resgatando aquilo que Paulo um dia pôde compreender. Ele que tanto apreço deu à cultura e ao intelecto, junto aos apóstolos galileus, pôde compreender que pelas vias do amor chegaremos mais rapidamente e mais profundamente a entender o que de fato é seguir com Jesus, o que de fato ele quis nos dizer. Por isso, findando com as palavras dele, por ora, temos visto em espelho e enigma, e sigamos estudando para que, por meio desse espelho em enigma, possamos acessar cada vez mais, pelas vias do raciocínio, de uma fé solidamente raciocinada, o que seja o divino, o que seja essa lei que a todos nós nos preside, os destinos, mas que não nos esqueçamos de que fora da caridade, fora dessa sensibilidade que só o amor nos pode dar, estaremos ainda bem longe de compreender aquele que, humilhado, perseguido e vilipendiado, para muito além de qualquer justiça humana, pôde então expressar: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Como entender isso? À luz apenas de raciocínios humanos. Como entender o sacrifício dos mártires? À luz apenas de raciocínios humanos. Como entender o esforço de tantos, ao longo de tantos séculos, para que o cristianismo encontrasse hoje o terreno que possui, para que encontrássemos nós hoje as vias tão mais pavimentadas em que temos percorrido. Como entender tudo isso, senão na presença dessa luz, desse ingrediente fundamental, que é a caridade em nossas vidas. Que ela, portanto, resplandeça, ajudando-nos a entender melhor aquilo que nos cerca e ajudando outros corações também a perceber o que de fato nos espera, a grandeza e a beleza do amor, dessa palavra divina que levou os mártires aos circos e que há de nos levar um dia a Deus também. A todos muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.